Família, só deixando aqui, já ia falar um abraço do pastor, um abraço do nosso pastor, família, glória a Deus, amém? É isso, igreja, não sei se já está aí o tema, Flavinha já está preparando, eu já falei algumas vezes aqui para vocês, eu não sou muito bom com tema de palavra, eu vou fazendo, às vezes o tema aparece no meio do caminho, mas esse tema dessa vez surgiu antes, em uma conversa que eu tive mais cedo, estava conversando no domingo, mais cedo, com um grande irmão, um irmãozão meu, da fé na caminhada, e a gente conversando, acerca do ano, de como tinha sido, as dificuldades que a gente vinha enfrentando. Ele também, não é só meu irmão, é meu sócio também, e a gente vinha comentando, conversando sobre isso, e no meu surgiu o tema ali, sem história triste, porque diante do Senhor não existe história triste, não existe final triste, amém? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam no agir do Senhor, eles entendem que a alegria do Senhor sempre será a nossa força. E daí surgiu esse tema, sem história triste, a gente conversando ali sobre algumas questões, o que vinha acontecendo no decorrer do ano, e que apesar de cada batalha enfrentada, de cada dor, apesar de cada desafio, o que tem que prevalecer para nós sempre será a confiança em Deus, amém? Nós temos sempre que acreditar no Senhor Jesus. Conversando com o Chulapa esses dias, ele contou ali 10 minutinhos ali da história dele, daquilo que ele vinha passando, cara, e no final de tudo a gente vê que essa é uma realidade. Aqueles que confiam no Senhor sempre irão provar do agir poderoso de Deus, e essa confiança é produzida quando nós estamos enraizados em Deus, amém, família? Quando nós criamos realmente ali raízes, porque não é algo, quando a gente fala dessa confiança em Deus, nós não estamos falando de algo que é superficial, de algo que nós apenas falamos da boca para fora, mas é algo do nosso interior. Da mesma forma são as raízes, e por isso que nós temos que criar cada vez mais, por isso que nós temos que estar cada vez mais enraizados em Deus, sendo nutridos, sendo alimentados pelo Senhor. E é justamente isso que a palavra nos fala lá em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. É isso que a palavra nos revela, e quando nós vemos uma verdade como essa, o teu coração tem que se encher de fé, amém? O teu coração tem que se encher de confiança no Senhor, porque a palavra nos revela essa verdade, que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E nós estamos aí no término de mais um ano, e como eu falei, o tema dessa mensagem surgiu de uma reflexão, uma conversa, falando de como tinha sido o ano, as dificuldades, e em determinados momentos durante o ano, eu consigo enxergar momentos onde eu errei, momentos onde eu quis agir ali, depositar a confiança naquilo que talvez eu achasse que era o correto, talvez eu achasse que era aquele passo que eu tinha que dar, e isso aí fez com que eu tivesse alguns prejuízos esses eu não falo apenas materiais, mas prejuízos esses até emocionais muitas vezes, prejuízo esse que talvez gere até um certo distanciamento da presença do Senhor, porque a raiz é como se a raiz fosse sendo tirada. Se trata de uma confiança em Deus, e o Senhor nos chama a cada dia a confiar nele, a depositar a nossa confiança nele. Por isso ele nos pede nessa noite, igreja: confia no meu agir. É isso que nós temos que fazer. Não importa como foi o seu ano, se foi maravilhoso, não importa se você passou por grandes desafios, por mudanças,
por dificuldades, não importa se você teve que recomeçar, não importa que você teve que acabar algo, encerrar algo, não importa. O Senhor, Ele sabe como agir na vida de cada pessoa, mas o que vale para mim e você, independente das circunstâncias, é continuar crendo, continuar confiando no agir do Senhor, porque nele não existem histórias tristes, amém? É nele que nós temos que confiar. O homem que confia na carne e tem o seu coração distante do Senhor, ele vai habitar em meio à sequidão. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos até distantes. É pela falta de confiança no agir de Deus. É o homem que confia no homem. Quando nós confiamos no homem, quando eu falo no homem, não apenas em terceiros, mas em você mesmo, naquilo que você acha que é o correto, naquilo que você acha que é o certo. Às vezes nós colocamos vários achismos na nossa mente e acabamos esquecendo de confiar no Senhor. Porque tem determinadas situações na nossa vida que somos nós que nos colocamos, mas existem outras situações que o Senhor permite que aconteça para nos levar a lugares ainda maiores, para nos levar a um crescimento ainda maior. E é isso que a palavra nos ensina. O homem que confia no Senhor, que tem o seu coração em Deus e espera nele, ele tem as suas raízes estendidas para ele. É para o Senhor que nós temos que estender as raízes. E aí, Gustavão, te vendo agora, irmão. Bom ter você aí com a gente nessa noite, viu? Pois vem aqui dar um abraço, uma alegria. É isso que nós temos que fazer, é confiar, é não ter medo do calor, é não ter medo da sequidão, é não ter medo das circunstâncias, é não ter medo de obedecer, mesmo quando você acha que vai dar errado, mas o Senhor está apontando a direção. Que nós temos que fazer é obedecer, amém? Porque tem coisas que, tem situações que nós não conseguimos enxergar agora, mas à medida que nós obedecemos ao Senhor, à medida que nós estendemos as nossas raízes nele, nós sabemos que nós estamos em um lugar seguro, que nós seremos nutridos, que não vai faltar a água, que não vai faltar a farinha, que não vai faltar o azeite na botija. Assim como nós usamos o exemplo aqui no momento dos dízimos, aqui é dessa forma, porque são raízes colocadas, postas no Senhor. Nunca vai ter falta, nunca vai ter sequidão, as folhas não vão murchar, você não vai parar de dar fruto. Por isso continue confiando e crendo no agir de Deus. A palavra nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas, amém? É o que fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A passagem deixa bem clara e detalha algumas fases da vida. Deixa bem claro aqui algumas fases da vida, mas também nos mostra que cada uma delas é propósito e que o Senhor tem um plano em cada momento das nossas vidas, amém? É por isso que nós não temos que nos apegar ao que aconteceu, às circunstâncias, mas nos apegar a essa realidade, a essa palavra que fala que há tempo para cada coisa. Vai ter o momento de chorar, vai ter o momento de derribar, mas também vai ter o momento de edificar. Vai ter o tempo de ficar um pouco triste, mas vai ter o tempo de alegria, porque no Senhor nós entendemos, não existe histórias tristes. Amém? Nós nos alegramos na presença de Deus. Então, assim como existe o dia bom, o dia mau também é uma verdade. O dia mau também é uma realidade. Porém, igreja, o que realmente vai definir a tua história com Deus, embora nós saibamos e vemos aqui que é um tempo determinado, específico do Senhor para cada estação, mas o que vai definir a tua história com Deus, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, não vai ser o dia bom,
ou o dia mau, amém? Mas sim onde está o seu coração e a sua confiança em ambos, tanto no dia mau, tanto no dia bom. Onde é que vai estar a sua confiança? Quais serão as respostas que você vai dar ao Senhor em momentos como esse? Eu não sei como está a sua vida nesse exato momento, mas você sabe como é que está a sua vida. O Senhor sabe como é que está a sua vida. Eu não sei como foi o seu ano. O meu parecia que eu estava num ringue, velho. Vários boxes ali, levei uns, aí levantei de novo e a gente foi nessa luta aí, guerreando, amém? Mas sem história, a gente apanha, depois levanta, mas nós temos que aprender uma coisa, algo que a gente aprendeu nessa igreja, a gente aprende até hoje. O pastor Guto sempre deixou um ensinamento para a gente, que nós temos sempre que resistir, amém? Vai vencer aquele que resistir. Vai vencer aquele que resistir. Às vezes você acha que está cansado, às vezes você acha que está abatido, você pode até estar desanimado, você acha que as coisas não vão acontecer, mas continua resistindo, continua confiando no agir do Senhor, amém? Mas voltando aqui, não vai ser o tempo, não vai ser o período, aquilo que vai definir a sua história, o que vai ser o seu propósito com Deus, mas quais serão as respostas que você vai dar ao Senhor no momento que você está inserido. O que eu sei, igreja, é que o Senhor, Ele não te gerou para ser como uma tamargueira no deserto, para viver sozinha, embora tenha até um simbolismo ali de resistência, mas a tamargueira, ela tem raízes não tão profundas, ela está no deserto, ela está em uma terra seca, em um lugar seco, em um ambiente hostil. Então o Senhor não nos chamou para ser uma tamargueira no deserto, e sim uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o Senhor, as suas raízes para o ribeiro. É nessas águas que nós temos que estender as nossas raízes, é no Senhor que nós temos que estender as nossas raízes, é no Senhor que nós temos que depositar a nossa confiança, é nele que nós temos que crer em todo momento, em cada fase das nossas vidas. Nós iremos passar por vários momentos, nós iremos passar por várias fases, nós iremos passar por aflições, mas é continuar crendo e confiando no Senhor. Por isso, igreja, nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos desperta e nos amadurece para esse entendimento acerca da confiança, amém? Mais uma vez o Senhor está nos despertando para essa realidade que diz respeito à nossa confiança no Senhor, que diz respeito à nossa confiança no agir do Deus Todo-Poderoso. Não é apenas o fato de falar eu confio em Deus. A gente ouve muitas pessoas declarando, né, eu amo ao Senhor, eu confio no Senhor, mas e quando aperta um pouco mais, será que a sua confiança permanece? E quando está tudo bem, será que você acaba se distanciando do Senhor? Quando você está passando ali pelas suas dificuldades, será que a sua confiança tem permanecido, tem sido da mesma forma, ou você tem esquecido de quem é o seu Deus? No último culto flame aqui, a gente trouxe aqui um tema. Às vezes nós sabemos que o Senhor, Ele nos conhece, amém? Ele nos gerou no ventre da nossa mãe, Ele conhece a nossa história, o Senhor conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Mas será que nós também conhecemos ao Senhor verdadeiramente, ou só apenas de ouvir falar? O Senhor quer que nós tenhamos um verdadeiro relacionamento com Ele. Não é apenas de ouvir aquilo que é liberado aqui no altar, não é apenas daquilo que o seu amigo fala, não é apenas daquilo que o teu líder te fala, mas fala de um relacionamento você e Deus, um relacionamento gerado entre você e ao Senhor, porque é isso aí que vai te nutrir, é isso aí que vai te alimentar, é isso aí que vai te manter de pé. Nós vivemos em dias que muito se é falado em mesa. Vou falar para você, na mesa, nem toda mesa, tá? Mas na mesa que o Senhor está ali,
Quando nós colocamos em prática aquilo que nós recebemos na mesa, nós vamos receber ali o alimento, o pão fresco. Quando nós recebemos aquilo e colocamos em prática, assim como nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós veremos mudanças acontecendo na nossa vida. Mas e a mesa na sua casa, cara? Como é que tá? Será que você tem posto a mesa lá na sua casa para o Senhor? Será que você tem chegado na sua casa? Será que você tem lá nos seus dias, você tem oferecido as suas primícias? Será que você tem se entregado ao Senhor? Ou você tem apenas buscado mesas? E cadê que você tem posto a mesa lá para você gerar esse relacionamento com o Senhor? E às vezes nós vivemos em uma geração onde nós queremos, meio que tudo já mastigado, se alimentar daquilo que já é mastigado. Nós queremos viver um relacionamento que é gerado por outras pessoas, mas nós temos que entender que é o nosso relacionamento. É você que tem que gerar o seu relacionamento com Deus. A mesa é importante, muito importante, cara. Eu não estou negligenciando a realidade ali, daquilo que é a importância da mesa. Mas é a sua mesa, você e Deus. Você tem buscado, você tem se alimentado, você tem gerado esse relacionamento com o Senhor? Ou tem sido algo muito distante, que você só tem ouvido aquilo que o seu irmão fala lá na mesa, mas a sua mesa com Deus talvez tenha sido uma realidade tão distante? E o Senhor nos alerta para esse entendimento, porque a nossa vida, assim como a palavra fala, a salvação é algo individual. E nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus. A palavra nos ensina a entrar na porta, a entrar no nosso quarto, trancar a porta, se ajoelhar, orar, buscar a presença, buscar a face do Senhor. Nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então não é apenas a mesa, mas é você, a comunhão com o Espírito Santo, entre você e Deus. Amém? Então se trata de um relacionamento com o Senhor, um relacionamento verdadeiro, algo genuíno, algo com intencionalidade, onde você se entrega, onde você deseja, onde você busca a face do Pai. Então o Senhor está nos despertando e nos amadurecendo para essa realidade. Quando eu busco ao Senhor, também é um sinal de confiança nele. É uma necessidade nesse relacionamento com Deus. A fome, a desejo da presença do Pai tem que ter. Se não existe isso, há algo de errado nas nossas vidas. Talvez o nosso nível de temor tenha baixado. Talvez o nosso desejo pela presença de Deus tenha baixado um pouco, tenha diminuído. E o Senhor nos chama para mais próximo. O Senhor nos chama cada vez para mais perto dEle, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele já tem preparado para a nossa vida e para a nossa história. Porque não vai ser porque é no fim do ano, porque é no início do ano, se o tempo está difícil, se está bom. O que nós temos que fazer é continuar confiando no Senhor. Mas essa confiança e essas raízes, elas são postas ali quando nós temos esse relacionamento, quando nós desejamos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, porque é isso que nos mantém de pé, é isso que nos alimenta, é essa água aí que vai nos nutrir. Essa água aí que, independente dos cenários e das circunstâncias, vai fazer com que a gente não seque, vai fazer com que a gente não murche, vai fazer com que você continue dando frutos em nome do Senhor Jesus, amém? Por isso dá uma chacoalhada aí no teu irmão. Sua irmã sem intimidade demais, tá nas manhas. Dá uma chacoalhada aí pro teu irmão e fala: sem história triste, sem história triste. Fala com fé, cara, sem história triste, com alegria, amém? Você é filho de um Deus todo poderoso, você é filho de um Deus poderoso que muda qualquer cenário. Você é o filho de um Deus todo poderoso que ama a tua vida, que ama a tua história, que tem planos perfeitos para você. E quando eu falo isso para vocês, igreja, não é menosprezando. Quando eu falo sem história triste, não é menosprezando a dor de ninguém, não é menosprezando a sua dor, não é menosprezando a sua tristeza, talvez a sua angústia, mas é te lembrando que Deus entregou o seu único Filho por remissão dos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, amém? É por isso que nós não temos que ter receio de nada, do tempo, da estação,
da sequidão, do calor, da pressão. O que nós temos que fazer é continuar crendo, igreja. É ser cheio de fé, que você seja cheio de fé nessa noite. Que você seja cheio de fé como uma árvore ali que deseja ser plantada aos ribeiros, que essa árvore seja você, em nome de Jesus, que não importa as circunstâncias, não importa o que você enfrentou, o que você passou até aqui, mas você vai continuar crendo e confiando no Senhor, porque Ele tem vida e vida abundância para liberar sobre a sua vida, amém? E porque mesmo diante dessa realidade, igreja, porque mesmo diante dessa verdade, nós ainda vemos pessoas, eu não estou falando nem pessoas lá fora, mas dentro da igreja, tão passivas diante de determinadas situações. Aí em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aliás: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa era uma promessa de Deus para a restauração do povo de Israel. Mas nós vemos aqui que para que acontecesse essa restauração, existiam aqui algumas condições específicas. Para que essa restauração acontecesse, quais seriam? A aplicação de princípios como o arrependimento, oração e busca da presença de Deus. Se trata disso tudo, igreja. Às vezes nós queremos ver a mudança, nós queremos ver transformações acontecendo na nossa vida, nós queremos ver alguma chave sendo virada, algum cenário sendo mudado em alguma área da nossa vida, mas às vezes faltam ali os principais princípios da palavra, daquilo que o Senhor nos ensina: arrependimento, oração e busca da presença de Deus. Arrependimento, oração e busca da presença de Deus. Não precisa responder, mas será que esses princípios têm feito parte da nossa vida? Será que esses princípios têm acompanhado a nossa vida, têm feito parte da nossa história? Será que esses princípios têm feito parte do cenário que estamos inseridos? Será que essa tem sido a nossa realidade? Arrependimento, oração e busca da presença de Deus. Todos nós queremos, ser alvos das bênçãos, todos nós queremos ser alvos das promessas do Senhor, promessas essas que tem inúmeras na palavra de Deus, amém? Todos nós queremos ser alcançados, e promessas específicas que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas histórias. Todos nós queremos ser alcançados por essas promessas, mas sem arrependimento, sem oração, sem buscar a face e sem obediência à palavra de Deus, muito provavelmente nós não iremos ver os cenários sendo mudados, amém? Porque não é o fato, mais uma vez eu digo, não é o fato apenas de, eu confio, mas envolve obediência, igreja, envolve sacrifício, muitas vezes. A verdade tem que envolver oração, isso aí é a base de todas as coisas na nossa vida, é a oração. Nós temos que orar, nós temos que levantar os nossos altares diante do Senhor. É aí, quando nós começamos a orar diante das situações, é aí que nós deixamos já de ser impotentes diante delas, diante daquilo que estava nos aprisionando, porque o inferno age dessa maneira para nos amordaçar, para nos prender, para calar a tua voz, amém? Porque nós sabemos que na oração há poder, essa é a arma que o Senhor deixou para que nós pudéssemos declarar, alcançar dos céus e trazer a realidade para a terra, trazer a realidade para as nossas vidas. Por isso não cale a sua voz
diante dos cenários a qual você está inserido, mas declare a sua voz, declare a sua palavra, declare vida em áreas que talvez estejam mortas, declare vida em áreas que talvez você ache que não tenha mais mudança. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida, amém? Por isso continue crendo no agir do seu Deus. Não limite o agir de Deus na sua vida. Ele é o mais intencionado em querer mudar, em querer transformar, em querer te ver bem. Ele é o mais intencionado em querer ver você sendo próspero, prosperando na sua vida. Ele é o mais intencionado com a tua vida, porque foi Ele quem te gerou, igreja. Então continue buscando a face do Senhor, não deixe os princípios básicos, amém? Às vezes a gente quer inventar muita coisa, e não precisa inventar muita coisa diante do Senhor. O que o Senhor está mais interessado em todo momento da nossa vida é no nosso coração. É isso que Ele está sondando em todo momento. E como está o nosso coração em momento como esse, como está o nosso momento, o nosso coração agora nesse término de ano, o término de mais um ciclo, como está? Será que nós continuamos confiando? Será que aquilo que aconteceu nos abalou de alguma forma? O que o Senhor te fala nessa noite é: continue crendo e estenda as suas raízes para as águas dos ribeiros, que não importa o momento, não importa as circunstâncias, Ele é fiel para continuar te alimentando em nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Mas sem arrependimento, sem oração, sem buscar a face do Senhor e sem obediência, nós não iremos ver os cenários mudando na nossa vida. Infelizmente, eu não vim aqui para declarar palavras, eu vim aqui para te abençoar, amém? O Senhor é mais interessado em abençoar a sua vida, mas tem princípios que a palavra nos ensina que nós temos que seguir e colocar em prática. Isso fala de obedecer a verdade, obedecer as direções que o Senhor nos dá, obedecer o caminho que Ele nos mostra, para que nós venhamos trilhar esse caminho sem se desviar dele para a direita ou para a esquerda, mas crendo, confiando no agir do Pai, amém? Mas em meio a situações como essa, às vezes pessoas se apegam: mas porque minha história você não sabe como foi, mas porque meu pai, porque minha mãe, porque meu passado foi dessa forma. Você tem que dar um basta nessas histórias tristes, amém? Coloca um basta nessas histórias tristes e estabeleça princípios espirituais na sua vida, amém? Estabeleça princípios espirituais. Chega de história triste, cara. Chega de história triste. Mais uma vez eu digo, eu não estou menosprezando a sua tristeza. Existe, a palavra nos fala do dia mau. Existe o dia mau, mas o dia mau não é um lugar para a gente ficar aprisionado. E o Senhor não quer te colocar, deixar você nesse lugar, nesse dia mau. Quantos dias vão acontecer? Não sei. Quantos dias maus serão? Não sei. Mas continua confiando, continua se alegrando na presença do Senhor. Continua confiando em Deus. Não cabe a nós, todo mundo é adulto aqui, amém? Não cabe a nós terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa, amém? Quando criança até tudo bem, né? Um adolescente, um pré-adolescente vai: mas porque meu pai, porque minha mãe, porque meu pai me abandonou lá atrás, eu não conheci meu pai, eu não sei como era. Cara, você é um adulto, amém? Você tem um pai que te ama, um pai maravilhoso, um pai que sabe de toda a sua história, um pai que deseja continuar te abençoando, um pai que supre toda carência, um pai que cura toda ferida, um pai que tira toda dor, um pai que derrama todo o vigor e fôlego que você precisa para continuar. Então chega de história triste, não vamos mais terceirizar, mas vamos colocar em prática os princípios do Senhor na nossa vida, aquilo que Ele nos ensina: arrependimento, oração, buscar a presença do Pai e obediência, aquilo que Ele nos ensina. Isso para nós sempre vai representar um lugar de segurança, um caminho de segurança, e é esse caminho que nós temos que trilhar, igreja. Chega dessas histórias, amém? Imagina, todo mundo conhece a história de José aqui, acredito eu. Imagina se José do Egito tem se apegado a todas as histórias tristes que ele passou na vida dele. Imagina, desde o início, o cara foi lá,
Aí os irmãos pegaram ele, vamos tirar a vida dele. Não, apareceu um povo ali, não, vamos vender a ele que é melhor. Aí vende, aí depois ele chega lá, começa a cuidar, o maior zelo do lugar que ele estava lá, servindo com toda a honra. Aí a mulher do cara pronto anda aquela com ele é injustiçado, o cara é levado preso, e aí as coisas vão acontecendo. Imagina, mas é porque meus irmãos me venderam. Mas é porque aconteceu isso. Eu não estou aqui dizendo que é fácil não, nada do que ele passou não. Às vezes para a gente falar assim, parece fácil, mas foi uma dificuldade tremenda, cara. Imagina só toda a situação, tudo que ele passou na vida dele até chegar onde ele chegou. Mas imagina se ele tivesse se apegado às tristezas, aos momentos tristes que ele teve que enfrentar na vida dele. Será que ele tinha chegado onde ele chegou? Então não se trata dos momentos, não se trata ali das fases ali. Existem sim as distinções, mas o que é mais importante são as respostas que nós damos ao Senhor em meio a essas fases. E quais respostas nós temos dado ao Senhor na fase que nós estamos hoje na nossa vida? Nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que perdoa, um Deus que renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas todas as manhãs. Se nós estamos aqui nessa noite é porque mais uma vez Ele tem nos dado a oportunidade de nos achegar diante da presença dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me arrependo dos maus caminhos. Senhor, eu me arrependo pela falta de busca, Jesus. Eu me arrependo pela falta de entrega. Jesus, quão distante eu estava do Senhor, mas nessa noite eu me alinho novamente contigo. Eu estou disposto a renovar a minha aliança contigo, porque eu entendi, Jesus, que se trata de raízes no Senhor, se trata de confiança no Senhor, amém? Então todos vocês têm um propósito estabelecido já por Deus, e a direção do Senhor para nós é: não se apegue às histórias tristes, porque no Senhor não existe história triste. O Senhor está no controle de todas as coisas, mas tenha bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Tenha bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Tenha bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Isso para nós já revela muita coisa da parte de Deus. Então não há histórias tristes no Senhor, amém? Mas existe uma história e um propósito estabelecido para cada um de nós. E as respostas que nós damos agora, diante da presença do Senhor, é o que vai definir aquilo que vai ser lá na nossa vida, lá na frente. Assim como aconteceu com José, passou por várias dificuldades, várias fases, momentos bons, momentos de aflição, mas o propósito dele se cumpriu, porque ele continuou temente ao Senhor, ele continuou confiando no agir de Deus, ele continuou se entregando, ele continuou buscando a face do Senhor. E é isso que tem que prevalecer nas nossas vidas, igreja. É isso que tem que prevalecer no nosso meio. Se José tem se apegado a esses momentos, será que os planos de Deus teriam se cumprido na vida dele? E infelizmente, algumas pessoas acabam tendo as suas vidas ali paralisadas por algum momento, por conta de histórias do passado. E em nome de Jesus eu quero declarar toda carência emocional, toda dor, toda marca do passado sendo curada na sua vida, sendo curada nessa noite. Que em nome de Jesus você abra o seu coração para a verdade, porque você não é mais órfão, você não é escravo, mas você é filho de um Deus Todo-Poderoso. E que você seja cheio dessa verdade em nome de Jesus. Seja curado, seja curada de toda dor, seja curado de toda angústia, seja curado de todo medo do amanhã. Jesus, todo espírito de morte nós repreendemos o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus de vida e vida em abundância. E é isso que eu declaro sobre os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Mais uma vez eu reforço, igreja, as circunstâncias desagradáveis irão acontecer, mas não são elas que vão definir a sua vida, não são elas que vão definir a sua história, mas sim as respostas que você dará em momentos como esse. A incredulidade ou a fé e a confiança em Deus. Que em nome de Jesus você possa se apegar à confiança, que você possa se agarrar à fé do Senhor. Jeremias 29, a partir do versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar,
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é isso que nós temos que fazer, igreja, continuar buscando e invocando o nome do Senhor Jesus. A palavra nos ensina a andar por fé, a palavra não nos ensina a andar por vista, por aquilo que eu estou vendo. Então continue buscando e invocando o nome do Senhor, buscando, porque vocês buscando vão achar, e quando buscar, busque de todo o seu coração. É isso que nós temos que fazer. Continuar buscando com intencionalidade. Senhor, eu vim aqui nessa noite para te adorar, Jesus. Eu vim aqui nessa noite para buscar a tua presença. Senhor, eu me achego aqui diante do Senhor nesse momento aqui no meu secreto, mas é para buscar a tua face. Eu não sei o que te falar nesse momento, Senhor Deus, mas eu quero te adorar. E à medida que eu te adoro, eu sei que o Senhor me enche do teu vigor. À medida que eu te adoro, eu sei que cenários vão mudando. À medida que eu te adoro, Jesus, eu sei que o Senhor, os teus anjos já estão guerreando nas regiões celestiais para que hajam mudanças, para que hajam transformações. À medida que eu me entrego ao Senhor, Pai, eu sei que anjos já estão guerreando, Senhor Deus, para que portas sejam abertas, para que respostas cheguem até mim, e que em nome de Jesus o Senhor abra as comportas do céu, e que o teu povo seja alvo das tuas bênçãos, à medida que eles se buscam, à medida que eles se entregam com todo o coração, em nome de Jesus, Senhor. Continuem buscando, igreja, continuem invocando o nome do Senhor. Assim como o exílio babilônico, havia um dia determinado por Deus para terminar aquilo que você tem enfrentado, as suas lutas, as dores, as batalhas, elas já têm um dia determinado para acabar pelo Senhor. Mas enquanto isso, a direção do Senhor para nós é: continue buscando com todo o coração, entrega e intencionalidade. Continue buscando a face do Senhor, continue se arrependendo sempre que necessário, continue orando, continue obedecendo a verdade. É isso que nós temos que fazer, igreja. Porque isso vai fazer com que um relacionamento seja gerado entre você e Deus. E é desse relacionamento que nós precisamos. É desse relacionamento que nós temos que ansiar todos os dias da nossa vida. É bater na porta, é desejar esse relacionamento com o Senhor. Através desse relacionamento, igreja, o seu nível de confiança vai aumentar, amém? Unção de força, capacitação vai sendo derramada sobre a sua vida. Você vai entendendo que não é mais apenas, não é você mais sozinho, mas agora é o Senhor cuidando da sua vida. Agora é o Senhor te dando estratégias, agora é o Senhor te dando discernimento, agora é o Senhor te dando a capacitação específica, agora é o Senhor te dando a força necessária para enfrentar todo o tempo, toda a estação. É isso que você precisa, é desse relacionamento com Deus. Porque não se trata da nossa vontade, amém? Mas da vontade de Deus estabelecida para a nossa vida. Entenda que quanto mais esse relacionamento com o Senhor é preservado, porque não é apenas começar, mas é preservar esse relacionamento dia após dia. Não é como você faz a visita a cada um dia na semana, a cada um dia no mês, mas é um relacionamento que tem que ser preservado, é um relacionamento que tem que ser nutrido, é um relacionamento preservado dia a dia com o Senhor. E quanto mais você tem esse relacionamento, mais você passa a ser apto para viver essa nova realidade de Deus, para viver tudo aquilo que você já tem ansiado viver no Senhor, para viver aqui essa nova estação que você tanto tem pedido a Deus, essa nova fase.
essa chave que é virada na sua vida. Então se trata desse relacionamento. Você vai buscando, você vai se alimentando, você vai sendo nutrido, e Ele vai te capacitando para que você, na hora certa, no momento específico, esteja apto para receber essa novidade do Senhor. Os pensamentos já não te aprisionam mais, o medo não te aprisiona mais, as histórias tristes que você viveu, elas se tornam experiências apenas na sua vida, testemunhos do lugar de onde o Senhor te tirou e onde o Senhor está te colocando, lugar de onde você saiu de talvez um vício que você tinha, talvez um lugar onde você estava, um lugar esse que o Senhor te tira, e Ele faz uma transformação na sua vida, mas tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então as histórias tristes do passado, elas passam apenas a ser experiências agora na sua vida, amém? Não vai ser mais as emoções que vão ditar os seus passos, porque você agora é guiado pelo Espírito Santo, amém? Então Deus tem algo novo para fazer. Deus já começou a fazer algo novo na nossa vida. Deus já começou a fazer algo novo em nós como igreja. Deus já está mudando a atmosfera. Deus já começou a mudar os cenários. A partir do momento que você deposita a sua fé e a sua confiança no Senhor, pode ter certeza que algo já está mudando, algo já está acontecendo. O fato de você se entregar, de entregar a sua vida, entregar as suas vontades aos cuidados do Pai, isso aí já é um sinal de uma mudança, que a mudança já está acontecendo na sua vida, que a transformação já está acontecendo, amém? Então, não se apegue a quantos dias faltam para acabar o ano, ou trace objetivos sem antes se arrepender, orar e buscar a face do Senhor. Entenda que sim, Ele tem algo novo para nós, Ele tem algo novo reservado para nós. Isso é uma verdade que nós temos recebido da parte do Senhor, mas não se apegue a quantos dias faltam, a como vai ser amanhã, como vai ser amanhã, o futuro, ou o que aconteceu, as histórias tristes, mas antes se arrependa, ore, busque a face do Senhor, não deixe o básico de lado. No jiu-jitsu a gente fala que o básico funciona. Na nossa caminhada com Deus, cara, a gente não tem que estar inventando nada, o básico funciona, cara, e o básico de básico não tem nada na verdade, amém? Que é arrependimento, que é buscar a face de Deus, que é orar, amém? E obedecer a verdade, obedecer a palavra do Senhor. Essa, para nós, vai ser a preparação para que o vinho novo recaia sobre as nossas vidas, amém? Essa é uma preparação, porque o vinho novo, ele não desce em um odre velho, o vinho novo, ele não desce em um odre que está se rachando, o vinho novo não vai descer em um odre que está ressecado. O Senhor tem sim algo novo para derramar sobre as nossas vidas, mas antes, Ele requer o nosso posicionamento, amém? Ele requer uma postura da nossa parte. E o que é isso? Oração, arrependimento, oração, buscar a face do Senhor e obediência à palavra de Deus. Essa vai ser a preparação para que esse vinho novo do Senhor recaia sobre as nossas vidas. Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Deus tem algo novo, igreja, para realizar nas nossas vidas, amém? Deus tem um vinho novo para derramar sobre as nossas vidas. Mas antes, arrependimento, oração, buscar a face e obedecer aquilo que o Senhor tem nos pedido nesse tempo, amém? Você já sabe aquilo que o Senhor tem te pedido, você já sabe aquilo que o Senhor tem te falado. O Espírito Santo, Ele fala, quando nós desejamos, quando nós buscamos a face dEle. E nós estamos aqui em um ambiente totalmente propício para o agir, para o mover do Espírito Santo. Nós estamos aqui em um ambiente onde o Espírito Santo deseja continuar falando contigo. Por isso, ouça a voz do Senhor nesse momento, ouça a voz do Pai nesse momento. Às vezes a gente acha, mas isso é coisa da nossa cabeça. Não, é o Espírito Santo falando. Obedece aquilo que o Senhor
tem te pedido, amém? O Senhor deseja derramar esse vinho novo, mas para isso arrependimento, oração e buscar a face de Deus. Apocalipse 21:5. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse: me escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Aleluia, Espírito Santo. Como é maravilhoso, Senhor Deus, estar em um momento como esse, onde o Senhor deseja, Senhor Deus, derramar uma nova porção sobre as nossas vidas. Ó, Senhor Deus, é nítido e real que o Senhor tem algo novo preparado para nós. E à medida que o Senhor derrama isso de forma coletiva, Senhor Deus, na nossa, de maneira pessoal, Pai, o Senhor derrama também, Senhor, derrama da mesma forma. Aquilo que o Senhor derrama de maneira coletiva sobre as nossas vidas, alcança os nossos lares, alcança os nossos filhos, alcança a nossa esposa, os maridos, alcança os pais, alcançam as mães, toda a família de maneira geral. Aquilo que o Senhor está derramando sobre a igreja, essa novidade que o Senhor derrama sobre nós, alcança as nossas finanças, alcança a nossa área profissional, a nossa área emocional, e principalmente o Senhor derrama algo poderoso e espiritual sobre as nossas vidas. E é isso que nós ansiamos, Jesus, porque nós não vivemos por aquilo que é terreno, Senhor Deus, mas nós vivemos por aquilo que é eterno. Por isso, mais uma vez, nessa noite, nós te pedimos, Jesus, nos dê esse senso de eternidade, Pai. Às vezes essas maiores dores, essas maiores angústias que nós enfrentamos é por aquilo, circunstâncias, coisas terrenas, Senhor Deus, porque nós estamos desconectados com aquilo que é eterno. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro que há um relacionamento sendo gerado entre você e Deus nessa noite, amém? Há uma nova porção derramada sobre a sua cabeça, porção essa que você deseja. Você vai desejar estar na presença de Deus, você vai desejar se trancar no seu quarto, orar, buscar a presença do Pai. Você deseja ter esse momento de comunhão, você deseja ter esse relacionamento com o Senhor, você deseja ser guiado pelo Espírito Santo. Oh, Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor não foi remendo em vestes velhas, Senhor. O Senhor derrama do teu vinho novo sobre olhos velhos. Por isso derrama, Senhor, faz em nós um novo odre, Senhor Deus, para derramar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Faz em nós esse novo odre, Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Senhor Deus, nos arrepender diante da Tua presença, Pai. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Jesus. Perdoa as nossas transgressões, Pai. Perdoa toda falta de confiança no Senhor, Pai. Perdoa toda murmuração que sai dos nossos lábios, ó Senhor Deus. E nos alinha, Pai, mais uma vez com os Teus planos. Nos alinha com os Teus propósitos, no nome precioso de Jesus. Essa é uma noite de uma liberação poderosa dos céus, amém, igreja? Por isso, se você está aqui nessa noite, nos visitando, ou se você já faz parte dessa casa, dessa família, esse é um momento onde é você e Deus. Esse é um momento entre você e o Senhor, onde Ele te chama mais uma vez para que as raízes sejam estendidas aos ribeiros de águas, de onde fluem as águas limpas, de onde fluem os nutrientes necessários para que você tenha força para continuar na sua caminhada com Deus. E se você reconhece que precisa dessas águas do Senhor,
Se você reconhece que precisa estender ainda mais as suas raízes nesses ribeiros de água, levanta a sua mão direita bem alto. Esse é um sinal entre que você dá ao Senhor. Você que levantou a sua mão em reverência ao Pai, se coloca de pé. Não tenha vergonha, não se intimide. Se levante e se posicione. Esse é um sinal que você dá ao Senhor. Recanta labaxê, recanta labaçai. Oh Jesus, oh Senhor Deus, o Senhor é um Deus poderoso para curar. O Senhor é um Deus poderoso para agir com os teus milagres. O Senhor é um Deus poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você que está de pé, coloca a mão direita no seu coração. Repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite, eu me achego diante de Ti. Eu me rendo ao Eu me rendo ao Teu agir. Eu te peço, Eu te Jesus. peço, Jesus. Eu te peço, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus Perdoa pecados. as minhas falhas e Perdoa as minhas transgressões. falhas e transgressões. Nessa noite, Jesus. Nessa noite, Jesus, Eu entrego a minha vida ao Senhor. eu entrego a minha vida ao Senhor. O que eu quero fazer, Pai, O que eu quero fazer, Pai? é colocar as raízes, ó Senhor Deus, Colocar as raízes, vontade de Deus. nos ribeiros de água. Eu estendo as raízes nessa noite. As raízes nessa Aos noite. ribeiros de água. Aos ribeiros de Eu água. reconheço que preciso de Ti, Eu reconheço que Jesus. preciso de Ti, Jesus. Através dessas raízes, Pai, Através dessas raízes, Pai. estendidas ao Senhor, eu sei que serei nutrido. Eu sei que serei alimentado. Sei que seria E alimentado. eu sei que o Senhor fará grandes coisas na minha vida. Eu fará grandes coisas na minha vida. Porque o que estava todas as coisas e diz, me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Repete comigo: Senhor Jesus, escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. E que nunca mais Que nunca o mais meu nome seja arriscado de lá. meu nome seja No arriscado. nome precioso de Jesus. Nome Senhor, precioso eu de oro Jesus. por essas vidas. Declaro, Senhor Deus, a nossa intercessão, a intercessão da igreja, Senhor Deus, sobre cada um dos teus filhos que faz essa oração nessa noite, que se rendem ao teu agir mais uma vez. Ó, Senhor Deus, reconhecendo que dependem de Ti, reconhecendo que precisam confiar no Senhor, Pai. E eu declaro em nome de Jesus o Teu cuidado, eu declaro o Teu favor, eu declaro a Tua graça, eu declaro o Senhor agindo de maneira poderosa na vida dos Teus filhos, Senhor Deus, derramando das bênçãos do que eles precisam. Ó, Senhor Deus, os visitando e os conduzindo à transformação. Ó, Jesus, eu declaro em nome de Jesus que eles são tementes ao Senhor. Eu declaro, Senhor Deus, busca a Tua palavra. Eu declaro arrependimento sendo gerado. Busca a Tua face e obediência à Sua verdade. É isso que eu declaro. As bênçãos, o cuidado e o favor do Senhor sobre a vida dos Teus filhos. E se você crê e concorda, aplauda forte ao Senhor. Glorifica o nome do Pai, porque a festa nos céus nessa noite. Essa é uma noite de alegria. Essa é uma noite de alegria. Não importa quais são as circunstâncias, não importa como foi até aqui, mas o Senhor, Ele está continuando a sua história. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que iria fazer, Ele vai cumprir. A partir do seu arrependimento, a partir da sua oração, a partir da sua busca e obediência à palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja, e adorar ao Senhor, amém? Antes, só um recado: você que está nos visitando, vindo a essa casa a primeira vez, o pessoal do Ministério Boas-Vindas vai estar lá na saída para pegar o seu contato, tá? Para poder te passar as informações, aquilo que acontece, a agenda da nossa igreja. Também está te enviando aí o teu contato para que um líder possa poder te ajudar nessa caminhada, amém? O Senhor não nos chama para andar sozinho, mas o Senhor nos chama para andar nesse ajuntamento aqui e sermos igreja, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu
na mão da pessoa que está do seu lado. Levanta bem alto. Fala mais uma vez para essa pessoa, sem história triste. Confia no agir de Deus. Amém? Repete comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Em nome de Jesus, você sai daqui com esse entendimento, cheio de fé e confiança no agir do Espírito Santo na sua vida, amém? Grandes coisas o Senhor já fez por nós, grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo. Ele continua no controle da nossa vida, da nossa história. Apenas continue dando boas respostas e confiando no agir do Senhor. Em nome de Jesus, vai na paz, debaixo de bênção. Vocês têm um final de semana abençoado, repleto da presença de Deus. Domingo teremos o nosso culto aqui às 18 horas. Quero ver todo mundo aqui. Chama um amigo, um convidado, um familiar, para que juntos possamos adorar o Senhor. Vai na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui e transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos nos desertos,